Muito obrigado. Em primeiro lugar, muito obrigado à Universidade de Lusíada por este convite. É um prazer e uma honra. E um obrigado especial ao Duarte Vilar, companheiro de muitas lutas que vão para além da reflexão e da investigação. Quando eu abordei esta mesa, tive a noção de que, em primeiro lugar, sou dos que aqui falam o único que não é assistente social e, em segundo lugar, não tenho uma investigação específica sobre o tema que abordamos, pelo que aquilo que vão ouvir é, sobretudo, uma reflexão, uma meta-análise, uma reflexão em segunda mão sobre as questões. E procurei selecionar tópicos que julgo podem ter interesse para pensar a crise e o pós-crise, nomeadamente a próxima década. O primeiro ponto, é sempre bom não o esquecer, é o de que a pandemia apanhou-nos de surpresa, mas não era inesperada. Relatos tão distintos quanto os da investigação em saúde e microbiologia previam que digamos, um surto viral poderia acontecer a qualquer momento. Coisas tão afastadas do nosso mundo como o relatório de interagências de espionagem que é dado aos presidentes americanos no início do seu mandato, o que foi entregue ao Obama em 2008, previa um impacto mundial de uma pandemia surgida de um vírus aparecido no leste asiático e que se espalhasse pelo mundo. No entanto, as nossas estruturas de saúde estavam menos preparadas do que tinham estado 30 anos antes. E julgo que é importante ter presente na nossa reflexão que a pandemia nos obriga a ter um nível de atenção para as infraestruturas sociais que se perdeu nas últimas décadas, para usar o palavrão, que no fundo a doutrina austeritária neoliberal impôs com a contração dos serviços públicos. E em Portugal, em vésperas da pandemia, o mantra era o de que o Serviço Nacional de Saúde não tinha um problema de falta de recursos, tinha um problema de falta de eficiência de gestão. E se há algo que a pandemia demonstrou é que não é exatamente isso que acontece. O segundo ponto em que nos apanhou de surpresa tem a ver com aquilo que a Inês Espírito Santo já há pouco referia, e o Pedro Cardoso, a propósito da questão do medo. Basicamente, o mundo ocidental desenvolvido tinha perdido a ideia do medo da doença. Digamos, da doença como inimigo social, da doença como fenómeno coletivo. Também recordando o facto de ser dia do livro, eu diria que aquele clima que o Philip Roth descreve em New York em 1944, no livro Nemesis, a propósito de um surto de poliomielite, tinha desaparecido das nossas experiências. E, portanto, nós fomos confrontados com uma pequenez cósmica e com uma falta de resposta. Do ponto de vista da resposta imediata, a nossa resposta do achatado da curva é uma adaptação ao nosso receio de que os nossos serviços de saúde não tenham capacidade de resposta, com um modelo que é o modelo medieval digamos, de fuga da peste. E é, de algum modo, uma manifestação de impotência. Isto leva-me a um segundo ponto que julgo que a pandemia pôs à evidência em diferentes domínios, que é aquilo que o sociólogo Goran Terborn chama as desigualdades vitais, e que tem a ver com o facto de que o tempo de vida que vamos viver, a qualidade de saúde que vamos ter e o modo como vamos ser confrontados com a nossa própria hipótese biológica de uma vida de qualidade não é distribuída de modo igual socialmente. E, portanto, a distribuição desigual digamos, do acesso à saúde ficou aqui muito evidente. Em primeiro lugar, e convém não esquecer, pela própria incidência do Covid, um estudo da Escola Nacional de Saúde Pública feito no fim do verão do ano passado, portanto pode até ser desatualizado, mas chamava a atenção para que tinha havido mais Covid nos concelhos onde havia
maior taxa de desemprego, maior nível de desigualdade social, e, portanto, e menor rendimento. A Covid entrou em Portugal, como em grande parte da Europa Ocidental, pelo topo da pirâmide social, portanto os primeiros casos eram os casos das férias na neve, mas rapidamente desceu a pirâmide social e se transformou numa pandemia com maior impacto nas classes populares e nos trabalhadores precários. O que tem a ver com a natureza da resposta que tivemos, porque a resposta que tivemos foi o confinamento e o teletrabalho, não, para além de obrigar a que os trabalhadores da linha da frente, digamos, estivessem expostos, como o Pedro aqui admiravelmente mostrou, também criou exposições desnecessárias. Portanto, houve trabalhadores que não confinaram pura e simplesmente porque não puderam parar. E, portanto, porque os nossos mecanismos de proteção não estavam adequados. Sendo certo que os nossos mecanismos de proteção foram muito eficazes no combate de curto prazo aos efeitos sociais da Covid, coisas como o layoff simplificado, a alteração dos prazos para acesso a subsídio de desemprego, etc., tiveram um grande impacto de mitigação da crise, mas mostraram, segundo a fragilidade, o problema da dificuldade do nosso sistema de proteção social de cidadania. Porque, no fundo, o nosso sistema de proteção previdencial pôde ser acionado e funcionar com medidas excepcionais, mas, curiosamente, não houve praticamente nenhum aperfeiçoamento na proteção social de cidadania até à aprovação do orçamento extraordinário e, portanto, ter-se criado aquele subsídio de desemprego sem carreira contributiva. Mas poderíamos ter tido medidas do tipo rendimento básico temporário ou subsídio de desemprego universal, que podiam mitigar a necessidade de algumas pessoas irem trabalhar quando não havia, digamos, necessidade do país, mas havia, digamos, o efeito da desproteção. Isto leva-me ao próximo ponto, que é o de, estando demonstradas as dificuldades que tivemos na saúde, na política social, deixarei as questões dos cuidados para um ponto, digamos, para um ponto próprio que tratarei a seguir. A abordagem que neste momento é feita nas políticas públicas parece-me não ter a percepção do impacto estrutural que esta crise vai provocar. No fundo, se nós olharmos para o modo como as políticas públicas estão a ser desenhadas, é como se a Covid fosse um parênteses. Há um pré-Covid, há um período pandémico e há um pós-pandemia em que tudo volta à normalidade anterior. Ora, é altamente improvável que tudo volte à normalidade anterior. Em primeiro lugar, há uma questão de tempo, não voltará seguramente de imediato e, portanto, os impactos económicos e sociais ficarão connosco mais alguns anos. Em segundo lugar, parece-me que há coisas que desapareceram e não voltarão e há que nos prepararmos para uma resposta que não é o regresso a 2019, é uma aceleração de tendências que se conheciam. E essas tendências estão hoje muito identificadas em torno do princípio das três transições. Nós vivemos uma transição digital, vivemos uma transição verde e vivemos uma transição demográfica. As questões da transição digital e o seu impacto sobre o emprego estão em cima da mesa, mas estão a ser vistas, porventura, do lado mais otimista da transição digital. A regulação do teletrabalho, digamos, no fundo, a proteção dos trabalhadores do núcleo central da força de trabalho que vão para o teletrabalho. Mas a transição digital está a implicar muitas outras coisas. Os trabalhadores das plataformas que não têm, que são falsos trabalhadores independentes, os trabalhadores dos setores, digamos, dos setores que não passam pela digitalização e que vão sofrer o impacto desta crise económica. Comecem por pensar nos trabalhadores, por exemplo, do setor turístico, que uma vez removidos os apoios de emergência, estarão extremamente vulneráveis ao desemprego. O aprofundamento do fosso digital e, portanto, a grande parte da nossa população adulta que
num mundo cada vez mais digital, sofrerá uma nova forma de exclusão social, pela exclusão, que no limite acaba por ser até a exclusão de uma vida cotidiana integrada, porque com o desenvolvimento da internet das coisas, qualquer dia que não tiver o mínimo de competências digitais deixa de compreender os próprios objetos com os quais tem que interagir no seu cotidiano. A transição verde está completamente esquecida da agenda, mas a verdade é que nós temos uma aposta, nós temos um compromisso de longo prazo de termos uma economia neutra em carbono em 2050, que vai implicar reestruturação industrial pesada. Quer dizer, não é apenas o lado feliz da mobilidade suave, do podermos andar de trotinete ou termos carros elétricos, há também todo um conjunto de empregos ligados a indústrias poluentes que deve ser substituído por outro tipo de empregos, e nós não temos uma reflexão sobre isso. E finalmente, a transição demográfica, e ia dedicar os, julgo que cerca de 4, 5 minutos que ainda tenho a esse tópico, porque julgo que esse tópico toca a intervenção social de um modo muito intenso. Em primeiro lugar, do ponto de vista demográfico, a Covid foi um despertador terrível. E, portanto, não é demais relembrar que em Portugal 2/3 dos mortos por Covid tinham mais de 80 anos e 87% dos mortos por Covid tinham mais de 70 anos. Portanto, esta pandemia foi uma pandemia letal para os idosos. E não se pense que é uma especificidade portuguesa. Isto é, digamos, é transversal aos países, e, por exemplo, eu comparei aqui com a Suécia, e, portanto, na Suécia temos os dados ainda mais no sentido do impacto sobre os idosos. 70% dos mortos têm mais de 80 anos e 90% têm mais de 70 anos. Então, isto colocou-nos, e julgo que o Pedro deu-nos um testemunho fortíssimo dos desafios que foram enfrentados, colocou-nos perante os problemas que, com o ressurgimento de eventuais pandemias, se colocam ao nosso modelo de cuidados. E, portanto, nós temos que pensar os cuidados também para o cenário de que, a seguir à Covid-19, pode haver na próxima década outra grande pandemia, e, portanto, temos também que os imaginar, deste ponto de vista. Isto pode obrigar-nos a reimaginar todos os cuidados de internamento. E, portanto, aquilo que hoje são as ERPs e os centros de cuidados continuados e integrados, porventura podem ter que se aproximar nos modelos, porque o tipo de apoios de sistemas de suporte de saúde que não existe nas ERPs, digamos, talvez devesse ser refletido. Por outro lado, inevitavelmente, as ERPs são instâncias de alojamento coletivo em que a vida social num espaço concentrado é, digamos, fundamental para a qualidade de vida. E, portanto, talvez tenhamos que pensar que dimensão podem ter, que espaço deve existir, digamos, quantas pessoas no máximo pode ter um quarto, digamos, qual deve ser a dimensão máxima de uma estrutura, digamos, tudo isto adaptado a esta nossa consciência de que há um perigo viral que pode ressurgir a qualquer momento nas nossas vidas, e que nós, no planeamento dos equipamentos, não tratávamos como um perigo real, mas como um perigo teórico. E isto joga ainda com outro ponto que o Pedro colocou muito bem, que é a qualificação profissional. Em Portugal não houve muito esse debate, mas, por exemplo, os suecos tiveram-no, e hoje há a consciência de que talvez uma parte dos mortos em internamento pudesse ter sido evitado se tivéssemos profissionais auxiliares, portanto, profissionais no cuidado direto. Não estamos a falar dos terapeutas, estamos a falar das pessoas, digamos, que lidam no dia a dia com os idosos, com maior nível de qualificação, com exclusividade, que não fossem partilhados com unidades de saúde, por exemplo, porque o que se verificou na Suécia, eu não conheço o que aconteceu em Portugal, é que uma parte substancial dos focos nos equipamentos residenciais de idosos vieram de estabelecimentos de saúde. E, portanto, tiveram a ver com o contágio de profissionais digamos, entre os dois contextos.
Isto leva-me à questão do modelo de cuidados. Portugal tem um déficit não assumido de cuidados, e para vos dar uma ideia só com, digamos, com um número que pode talvez ajudar a ver, portanto, o cuidado formal em Portugal, portanto, quer os cuidados de longo prazo sociais, quer os cuidados de longo prazo de saúde, de acordo com os dados da OCDE, era em 2018 0,8% do PIB. Os países da OCDE gastavam em média 1,8% do PIB, portanto nós estamos abaixo de metade da OCDE. E a Holanda gasta perto de 4% do PIB em, digamos, em cuidados de longo prazo. Portanto, Portugal tem que se preparar, sendo um dos países mais envelhecidos, Portugal tem que se preparar para um modelo de financiamento dos cuidados que permita cuidados com dignidade para toda a gente. Não é essa a situação que vivemos. E de algum modo digamos, o número de lares clandestinos que voltou a ser encontrado após 20 anos de campanhas de encerrar lares clandestinos, digamos, demonstra que continua a haver uma procura para serviços de baixa qualidade e baixo preço, que tem a ver com o nosso financiamento ter uma componente muito forte de financiamento out of the pocket, ou seja, de financiamento pelo utente. Nós temos um modelo que é formalmente perfeito, porque tem uma forte coparticipação pública, depende da iniciativa social e é cofinanciado na proporção dos rendimentos que as pessoas têm. Mas seria perfeito se fosse acessível, digamos, se estivesse disponível, se tivesse o número de vagas necessárias. E não tem, nem está perto de ter. Mas eu não queria parecer só pessimista, e terminando com uma nota otimista, quer dizer, eu penso que quanto a esta questão dos cuidados, digamos, há 3 domínios em que podemos agir e pode haver uma oportunidade. O domínio da qualificação, parece-me absolutamente claro que deveria haver um esforço de reforço digamos, das qualificações de base das pessoas que trabalham no setor dos cuidados e de reconhecimento destas profissões, que pode até ser uma oportunidade para a reconversão económica, e portanto nós podemos ter aqui pessoas que vão ser colocadas no desemprego pela transição, digamos, pela transição económica que vamos ver nos próximos anos, que têm aqui oportunidades de emprego desde que haja um esforço de formação contínua, digamos, que o permita. Um desafio de coerência do modelo. Eu sou defensor e tenho defendido nos últimos tempos que deveria haver uma espécie de continuidade de prescrição, ou seja, uma prescrição integrada, em que do apoio domiciliário simples ao apoio domiciliário que nós não temos, é que eu chamaria apoio domiciliário enriquecido, portanto que é um apoio domiciliário suportado por terapias, por atividades de animação, até aos cuidados continuados integrados devia haver uma referenciação que hoje não existe, até para evitar, no fundo, que esta divisão às fatias não apenas gera pessoas que caem no meio da rede, digamos assim, digamos, gera ineficientes, isso. Julgo que é preciso abrir uma discussão sobre o financiamento dos cuidados. Há muitas alternativas para estudar, desde a alternativa alemã, que é no fundo criar uma espécie de eventualidade nova de segurança social, e portanto que no fundo está ligada à poupança ao longo da vida, até, digamos, assumir no financiamento da ação social, digamos, novas, consignação de fontes, mas seguramente recursos, volto a dizer, a nossa despesa pública com cuidados é metade da média da OCDE. Terceiro lugar, julgo que tem a ver com aquilo que o Pedro dizia e que eu estou completamente de acordo, e esse é um desafio que só os profissionais do serviço social podem liderar, há um desafio que tem a ver com a humanização dos cuidados. Dizendo de modo muito rápido, nós continuamos a ter, digamos, usando aqui metaforicamente, demasiados centros de cuidados que funcionam mais como hospital
do que como hotel. Eu costumo usar esta expressão para dar um bocadinho a ideia, digamos, do tipo de filosofia de alojamento que está subjacente. Até preciso dar mais liberdade aos utentes, mais liberdade de escolha, mais autonomia, digamos, mais controle sobre o seu destino. E a oportunidade, termino, antes que me chamem a atenção, e agradeço a generosidade do moderador, a oportunidade está aí. No plano de recuperação e resiliência há 4 linhas, digamos 2 linhas de financiamento e 5 ou 6 linhas de texto que nos abrem portas desde que sejam bem utilizadas. E estou a pensar nos 420 milhões de euros para aquilo que se chama uma nova geração de equipamentos e respostas sociais para o envelhecimento e a infância, cujo conteúdo está completamente indefinido no plano de recuperação e resiliência, às quais juntaria os 200 milhões de euros para a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e de Cuidados Paliativos. São 600 milhões de euros nos próximos anos para construir infraestruturas de novo tipo. Esta é uma grande oportunidade para repensar toda a rede. Mas se não houver essa preocupação de dar coerência à gestão, acaba por ser um programa de construção de equipamentos cujo efeito se dilui e integra nos desfuncionamentos do modelo que hoje temos. E Mesmo. muito obrigado pela oportunidade de falar convosco.